Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de juvenis de 15 a 17 anos, da nossa querida CPAD, terceiro trimestre de 2025. Estamos tratando de personagens marcantes da Bíblia. Lembrando que estamos na lição número 9, 31 de agosto de 2025. Vamos falar sobre Esther, de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Lembrando que a CPAD é a editora e livraria do povo de Deus. É a livraria onde você compra todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD está na rua João Tobias, 360, estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E ali também, você no térreo da Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho, você encontra a livraria da Associação. Ali também você fala com o pastor Silas, fala com o Alex, toda a sua equipe, e você também compra materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online, onde com um clique você faz o seu pedido e recebe na sua casa. Quero te pedir que deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Vamos lá então, lição 9, o texto está em Esther, capítulo 14, verso 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. O texto bíblico está em Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres.
Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, mostrar as condições de órfã e exilada de Esther. Segundo, evidenciar a fidelidade de Esther e o seu senso de propósito. E terceiro objetivo, refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. Então ele começa perguntando: quem é Esther? Esther era uma jovem órfã, judia, exilada na Pérsia, criada por seu primo Mardoqueu, da tribo de Benjamim, após a morte de seus pais. Ou seja, uma menina que tinha tudo para dar errado. Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia, foi transportado quando Nabucodonosor dominou Judá e fez prisioneiros judeus no período do rei Jeconias, conforme a gente já fez a leitura. Também conhecido como, Jeconias também é conhecido como rei Joaquim. A Bíblia então registra que Esther era dotada de uma beleza singular. Era uma moça muito bonita. Não por acaso foi cotada entre as mais belas do reino. Não sabemos se ela perdeu os seus pais durante a invasão de Nabucodonosor ou se perdeu os seus pais já no cativeiro babilônico. Seu nome em hebraico é Hadassa, que significa murta. E o que é uma murta? É um arbusto com folhas conhecidas por exalar um cheiro agradável quando são esmagadas. É igual quando se pega folha para fazer chá. Os ramos das murtas eram utilizados pelos hebreus para cobrir as tendas na festa do tabernáculo. Então veja que o significado de Hadassa. Por esse motivo, também sempre foi associado ao sentido de proteção ou cobertura. Então, veja que o significado aí de Hadassa é esse arbusto, né, com essas folhas, né, que exalavam um cheiro muito bom, e esses arbustos eram usados para cobrir as tendas no período da festa dos tabernáculos. Já o nome Esther, que é o nome que foi adotado lá na Babilônia, significa estrela, escolhida pelos persas para enfatizar a beleza da jovem hebreia. Então, ela era muito bonita, então recebeu o nome de Esther. Diferente de Absalão, observamos que as virtudes da beleza de Esther não eram apenas exteriores, mas refletiam os valiosos princípios do seu coração. Então, ela era bonita por fora e linda por dentro. É isso que ele quer dizer aqui. Uma rainha exilada. Certo dia, falando da festa, o rei da Pérsia fez uma grande festa para o povo na fortaleza de Suzã. Do mais rico ao mais pobre, todos foram convidados. Então foi uma festa, digamos assim, gigantesca. Enquanto ele fazia companhia aos homens, o rei Assuero, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres no palácio. Ele fazia uma festa com os homens, ela fazia uma festa com as mulheres. No 7º dia da festa, então já estava aí para o 7º dia das comemorações, quando o coração do rei já estava alterado pelo vinho, já tinha bebido todas, ele, o rei Assuero, ordenou que os seus oficiais o trouxessem à rainha Vasti, à sua presença. Com que objetivo? A fim de exibi-la como mais uma ostentação aos seus convidados, nobres e súditos. Então ele mandou
chamar a rainha Vasti para exibi-la para todos, né? Para que as pessoas vissem a beleza da sua mulher. Porém, aqui começa o problema. Porém, Vasti recusou-se a ir, de modo que o rei ficou indignado e furioso. O rei ficou bravo, não se podia desobedecer a ordem de um rei. Nem a mulher, nem a rainha não podia. Assuero, então, consultou os sábios que entendiam da lei a fim de deliberar, de decidir um castigo para a desobediência da rainha Vasti. Teria que ser punida. Os conselhos dados orientavam o rei que destituísse a rainha de seu posto, escolhendo uma nova rainha para assumir o seu lugar. E assim o rei fez. Então a rainha Vasti, por causa da sua desobediência, ela foi destituída do cargo de rainha. E aí vem o concurso. Os acontecimentos que tornaram aquela festa tão polêmica e inesquecível resultaram em uma espécie de concurso para que o rei Assuero escolhesse uma nova rainha. Então, a partir daquele incidente grave da destituição, que levou à destituição da rainha, né, ele foi orientado a fazer um concurso para escolher uma nova esposa, uma nova rainha. As jovens virgens mais belas de todas as províncias deveriam comparecer ao Palácio Real e Esther, então, estava entre uma dessas moças virgens, que é o que lemos lá em Esther 2, de 1 a 8. E diz o texto, então, o versículo 17 do capítulo 2 de Esther, que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então a Esther, filha do Mardoqueu, ela foi escolhida pelo rei Assuero para ser a nova rainha ali na Babilônia. Uma rainha humilde. Imagine vencer um concurso envolvendo todas as províncias de um reino vasto e passar de jovem exilada, órfã, a rainha da Pérsia. Ela veio do nada e tornou-se, do dia para a noite, né? Ela tornou-se uma rainha da Pérsia. E aí o comentarista diz, por muito menos glória, algumas pessoas se esquecem das suas origens e permitem que o poder suba à sua cabeça, tornando-se soberbas. Ele está dizendo que, por muito menos do que ser rainha de um reino, pessoas se corrompem, pessoas esquecem de onde vieram, pessoas se tornam soberbas. Mas Esther, ela não agiu assim. Olha que coisa linda, juvenil. Ainda bem jovem, ela foi sábia, humilde e temente a Deus. Ela não esqueceu quem ela era e de onde ela veio. E podemos observar isso num relato bíblico que revela a sua obediência ao seu primo Mardoqueu, seguindo a sua orientação de não declarar que fazia parte do povo judeu. Então Mardoqueu a orientou a não dizer que ela era originária dos judeus, e isso tinha, obviamente, um propósito. Mesmo enquanto rainha sobre toda a Pérsia, Esther decidiu seguir, obedecendo e honrando da mesma maneira que antes o seu pai adotivo. Então, ela continuava obediente
ao seu primo Mardoqueu, que fizera o papel de seu pai, criando, cuidando, educando. Tá? Então, isso é muito importante. Não é porque ela se tornou rainha da Pérsia que agora ela não ouvia mais o seu, entre aspas, o seu pai Mardoqueu. Como outros grandes exemplos estudados nesse trimestre, que a gente já vem acompanhando, inclusive se você perdeu alguma lição, tem aqui embaixo uma playlist, vai lá, assista, é muito importante. Como outros exemplos que já estudamos, Esther mostrou que a juventude não é empecilho para agir com sabedoria, coragem, humildade e obediência. Isso aqui não tem idade. Quanto mais jovem você aprender a agir com coragem, com humildade, com obediência, melhor e mais bem-sucedida será a sua vida. Por meio do seu exemplo, podemos perceber, então, que cabe a cada um de nós o dever de não permitir que nada envaideça ou afaste o nosso coração de Deus. Nem o poder, nem a fama, nem riquezas e muito menos cargos importantes. Nós não podemos deixar a soberba entrar no nosso coração. Não permita que nada o faça esquecer quem você é na sua essência, nem se esquecer do seu Criador. Então não permita, você não pode deixar o seu coração se envolver pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade. Não deixa. Não se esqueça de quem você é. E não se esqueça de Deus, do seu Criador, que é Ele que nos leva onde nós nunca imaginamos chegar. É só Deus que faz isso. O palácio muda você? Vamos entender isso aqui? Primeiro, o príncipe Amã. Amã era um príncipe importante lá no Império Persa, que havia sido exaltado por Assuero. Ele foi honrado e colocado acima de todos os príncipes, a tal ponto que todos os súditos do rei inclinavam-se diante de Amã. Mas Mardoqueu não se inclinava. Aqui começa um problema. O príncipe, então, se encheu de furor ao perceber aquilo e descobrindo que Mardoqueu era judeu, decidiu dar lugar ao seu ódio. Amã deixou o ódio entrar no seu coração e elaborou um plano diabólico para matar todos os judeus da Pérsia. Isso está lá em Esther, capítulo 3, do 1 ao 6. Eu vou ler na linguagem de hoje, para nós ganharmos tempo. Esther, capítulo 3, do 1 ao 6. Diz assim, na linguagem de hoje, tá? Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Hamedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai
não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Então, nós temos aí um incidente grave. E aí ele então decide, Amã projeta algo para acabar com todos os judeus. O plano maligno, como é que era esse plano? De maneira ardilosa, Amã convenceu o rei Assuero de que havia um povo nas províncias da Pérsia que tinha as suas próprias leis e não obedecia às leis do rei. Foi isso que Amã levou até os ouvidos do rei Assuero. Desconhecendo os motivos ocultos de Amã e que a rainha Ester era judia, o rei Assuero, então, deu autorização para a execução do plano genocida. Ele ganhou autorização para matar todo o povo judeu. Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Isso aí está em Ester capítulo 3, do versículo 8 ao 15. Vejamos o 8, diz assim, o texto: Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Ele estava falando de Mordecai, porém, ele fala do povo. E isso vai levar a um problema sério para todos os judeus que estavam exilados ali na Pérsia. E aí ele pergunta: quem é você no palácio? Mardoqueu contou a Ester o terrível plano que Amã iria executar e pediu para ela interceder perante o rei. Contudo, nem mesmo a rainha podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, porque isso implicaria na sua morte, a menos que o rei estendesse a ela o cetro de ouro que ele usava. Estender o cetro significava que ela podia se aproximar, estava autorizado. Diante do cenário, então, ameaçador, diante do que nós acabamos de falar, Ester decidiu convocar todos os judeus a jejuarem. Olha a inteligência dessa moça. Jejuar por 3 dias, pois ao final desse prazo, ela arriscaria a própria vida, arriscaria entrar na presença do rei sem ser chamada. Está lá em Ester, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Então, precisava primeiro orar e jejuar, para que Deus aguardasse. 3 dias depois, então, Ester vestiu seus trajes reais e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Então, primeiro, ela ficou num local reservado. Assuero estava sentado no trono, de frente para a entrada, onde a Ester se posicionou. Quando ele viu a Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que ele tinha na mão. Estendeu o cetro e foi a partir daí que começou o processo que livrou o povo judeu do plano maligno do príncipe Amã. Mas veja que ela mesmo, rainha, obedecendo às leis do seu povo, obedecendo, entre aspas, o seu pai Mardoqueu, ela então decide jejuar por 3 dias e pede que todos façam isso antes dela entrar na presença do rei. No palácio, então, Ester não se esqueceu
da sua família, não se esqueceu do seu povo e não se esqueceu do seu Deus. Olha que maravilha! Havia a possibilidade de descobrirem que ela era uma judia e então ela seria morta, como todos os outros no plano de Amã. Então, quem fosse judeu, quem fosse descoberto, iria morrer. Mas talvez isso fosse tão arriscado quanto entrar na presença do rei sem ser chamada. Então, de qualquer maneira, se ela não morresse de um jeito, poderia morrer do outro. Ela preferiu se apresentar diante do rei mesmo sem ser chamada, mas se apresentou debaixo de oração e jejum. Ela poderia tentar se passar por uma rainha persa sem ter compaixão do seu povo, e não fazer nada por eles. Ela podia deixar que eles executassem os judeus. Afinal de contas, eram apenas súditos e ela a esposa do rei. Então, o rei não ia matar a própria esposa. Esther nunca deixou de ser Radassa. Ela nunca deixou de ser aquela pessoa simples, humilde, de oração. Ela sabe exatamente quem ela é, a Esther, quando vista apenas como uma humilde jovem exilada. E também sabe quem é quando está no conforto de um palácio. Então, ela continua com a sua mesma essência. Aprenda, quando você crescer, quando você for bem-sucedido, bem-sucedida, continue com a sua essência. Mantenha-se humilde, não se esqueça de Deus, não se esqueça do seu povo, da sua família. Esther, ela aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra idólatra, que era ali na Pérsia, e não se corrompeu, nem quando humilhada, nem quando exaltada. Ela não se corrompeu, porque ela tinha senso de propósito. Ela sabia quem era ela, e ela sabia que se ela estava ali, era porque Deus a colocara ali. Ela conhecia a si mesma e ela conhecia a Deus e honrou a sua identidade nele, em Deus, os propósitos dele, antes mesmo dos próprios. Ela colocou sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. E a pergunta que precisa ser respondida é: quem é você no palácio, na situação confortável? Você é a pessoa capaz de sair da zona de conforto para fazer a diferença? Ou se vê transformado e conformado ao ambiente? Ou você muda as situações erradas no reino, ou elas mudam você. Você é colocado para fazer a diferença. Lembremos-nos da ordem divina, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde Deus te colocar, você precisa fazer a diferença, você precisa honrar a Deus. O ambiente tem que mudar porque você ali está. Agarre uma oportunidade, é o subtópico, é o tópico 4, já estamos caminhando para o final. Que história emocionante, né? Uma atitude de fé, nos últimos momentos de esperança, o favor do rei. Ela recebe o favor do rei, o vilão é enforcado na forca que ele mesmo criou e um povo inteiro foi salvo da morte. Que coisa maravilhosa. O final dessa história seria totalmente diferente se, por medo, ambição, indiferença ou qualquer outra coisa, a jovem rainha judia, não tivesse honrado a Deus
no local onde ele a colocou e agarrado à oportunidade que teve de mudar a história. Então, ela honrou a Deus e fez a diferença. Esther não paralisou diante dos riscos. Ela foi corajosa. Ela enfrentou os riscos porque compreendeu que eles sempre vêm junto a grandes oportunidades. Então, toda grande oportunidade tem riscos. O sábio Salomão nos adverte que aqueles que apenas observam o vento não plantam, e quem apenas olha para as nuvens não colhe. Eclesiastes 11:4. Você é responsável por identificar e agarrar as oportunidades que o Senhor coloca à sua frente. As oportunidades vão aparecer, mas você precisa segurá-las. Não paralise diante dos desafios. Assim como fez Esther, ore, jejue, peça ajuda, se preciso, mas haja. Faça a sua parte no projeto de Deus para você, sem se perder. Você não pode se perder por causa de coisas pequenas. Não se perca, não perca a sua essência. Então, terminando a aula, ele coloca aqui para nós uma proposição, tá? Ele diz: uma pessoa pode perder dinheiro, pode perder saúde, status, mas ainda assim ter uma existência relevante, se souber que nenhuma dessas coisas define quem ela de fato é e o propósito de Deus para ela. Você pode perder tudo. Se você não perder a fé em Deus, você não perdeu nada. Jamais se perca moldando-se ao meio. Não queira parecer com os outros, seja você mesma. Vigie para não perder o propósito para o qual Deus te designou desde antes de seu nascimento. Deus tem um propósito na sua vida. Sem isso, oportunidades grandiosas podem ser desperdiçadas, assim como planos e propósitos que o Senhor deseja cumprir em sua vida e por meio dela. Então, não se perca, mantenha-se humilde, mantenha-se crente em Jesus e você será uma bênção na sua geração onde Deus te colocou. Deus que abençoe a todos que estão conosco. Quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, por ter nos cedido esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe, irmão Josué, pela montagem e confecção do cenário. Deus abençoe, irmão Vinícius, pelas orientações acerca da iluminação. Deus abençoe minha esposa, Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, pelo apoio, pela ajuda. Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, contribuinte do canal. E Deus abençoe a você, a sua vida. Aqui embaixo tem uma chave Pix. O DDD é 11 98915 6905. Se você puder, contribua com uma oferta para ajudar nessa obra. Um abraço apertado para você, para os seus pais, para o seu pastor e para a sua igreja. E até a próxima, se Deus quiser. E deixa aqui o seu gostei.